O relógio no painel do carro marcava 23h47 quando Alex percebeu que algo estava errado. Ele estava dirigindo a mais de 1 hora por uma estrada que nem sequer deveria existir. O GPS, que antes mostrava um trajeto claro, agora indicava que ele estava no meio do nada, sem ruas registradas. Apenas uma linha reta sem nome. Era para ser uma viagem simples. Ele estava indo visitar um velho amigo que morava em uma cidade vizinha, mas, em algum momento, perdeu uma entrada e acabou pegando um caminho desconhecido. A floresta ao redor era densa, com árvores altas que pareciam se curvar sobre a estrada, formando um túnel de sombras. Nenhum outro carro passou por ele nos últimos 30 minutos. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o som de insetos ou o vento quebrava a estranha calmaria. Apenas o barulho do motor e dos pneus no asfalto. Foi então que ele viu a placa. Bem-vindo a Ravenswood. Alex franziu a testa. Nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Ele diminuiu a velocidade, tentando se lembrar se já tinha visto esse nome em algum mapa. Nada. Era como se a cidade tivesse surgido do nada. À frente, a neblina começou a se espalhar lentamente pela estrada, como se estivesse esperando por ele. Uma sensação estranha percorreu seu corpo, um arrepio subindo pela nuca. Seu instinto dizia para ele dar a volta e sair dali, mas algo o atraía para aquele lugar. Ele continuou dirigindo, sem perceber que estava entrando em um pesadelo do qual talvez nunca conseguisse escapar. Alex sentia o peito apertado, conforme o carro avançava pela neblina densa. O farol mal iluminava mais do que alguns metros à frente, e a estrada parecia se dissolver no meio daquela escuridão brumosa. O silêncio continuava absoluto, como se o próprio mundo tivesse parado de respirar. Finalmente, ele começou a ver as primeiras casas. Eram construções antigas, com fachadas de madeira descascando, janelas quebradas e varandas apodrecidas. Pareciam ter sido abandonadas há muito tempo, mas algo nelas causava um desconforto profundo, como se ainda fossem habitadas. Ele reduziu a velocidade, observando as ruas estreitas e as placas enferrujadas que indicavam nomes de vias que nunca ouvira falar. Rua Holloway, Avenida Blackwoods, Travessa Eldridge, nomes estranhos e sombrios. Então, algo lhe chamou a atenção. À sua esquerda, uma casa de 2 andares parecia estar em melhor estado do que as outras. Não que estivesse nova, mas diferente das demais, suas janelas não estavam quebradas. Pelo contrário, estavam fechadas e as cortinas pareciam levemente afastadas. Alguém estava olhando para ele. O coração de Alex disparou. Ele piscou algumas vezes, tentando enxergar melhor. Mas a cortina já estava no lugar. Talvez tivesse sido só sua imaginação. Talvez o próprio medo estivesse pregando peças nele. Ele engoliu seco e seguiu em frente. A rua principal levava a uma praça circular, onde uma fonte de pedra desgastada se erguia no centro. A água não corria mais, e a estátua de um anjo que deveria estar no topo estava quebrada ao meio. Alex estacionou o carro e olhou ao redor. Tudo estava tão morto. Não havia postes de luz acesos, nem lojas funcionando, nem placas que indicassem a presença de vida. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que não estava sozinho. Foi então que viu um pequeno letreiro de madeira balançando ao vento, preso a um prédio de 2 andares. Hotel Ravenswood, uma hospedagem no meio de uma cidade deserta? O instinto de Alex gritava para que ele desse meia volta e saísse dali o mais rápido possível. Mas a verdade era que ele já não sabia mais para onde ir. Ele pegou o celular, na esperança de encontrar sinal, mas a tela exibia apenas sem serviço. Com um suspiro profundo, ele tomou uma decisão. Se alguém ainda administrava aquele hotel, talvez pudesse lhe dar informações sobre como sair dali. Ele abriu a porta do carro e saiu. Foi nesse momento que ouviu o primeiro som desde que entrou em Ravenswood. Um riso infantil, baixo, distante, vindo da névoa. Alex congelou. Seu sangue gelou nas veias. Ele olhou ao redor, mas não viu nada além da neblina rodopiando entre as ruas. O riso ecoou novamente, desta vez mais perto. Sem pensar 2 vezes, ele correu para a entrada do hotel e empurrou a porta. O que ele encontrou lá dentro foi ainda pior. A porta do hotel Ravenswood rangel quando Alex a empurrou.
O cheiro de poeira e madeira envelhecida invadiu suas narinas. A recepção era iluminada apenas por um lastro enferrujado que pendia do teto, piscando fracamente, como se lutasse para permanecer aceso. O balcão de check-in estava coberto por uma camada fina de poeira, mas algo estava estranho. O sino de recepção no balcão brilhava, como se alguém o tivesse polido recentemente. Alex se aproximou, sentindo um calafrio subir pela espinha. Ele olhou ao redor. A sala de espera, com poltronas de couro rasgadas e um tapete embolorado, parecia vazia, mas a sensação de estar sendo observado era sufocante. Havia um livro de registros aberto sobre o balcão. Ele folheou as páginas. A última entrada era recente, assustadoramente recente. Hóspede: Alex Catchell. Quarto 207. Entrada: 23h59. Seu coração disparou. Ele olhou para o relógio no pulso. 23h59. Isso era impossível. Ele não havia assinado nada. Ele nem sequer mencionou seu nome a alguém. Como diabos? Um arrepio percorreu sua nuca. Ele não estava sozinho ali. Um som ecoou do final do corredor. Passos arrastados. Alex virou rapidamente e viu uma silhueta. Um homem alto, vestindo um paletó antiquado, surgiu da escuridão. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra, mas seus olhos eram fundos e pálidos demais. Ele parou atrás do balcão e inclinou a cabeça, como se estivesse estudando Alex. Seja bem-vindo, Sr. Catchell. Sua voz era arrastada e sem emoção. Estávamos esperando por você. Alex engoliu seco. Eu só acho que houve um engano. Ou só estou de passagem. Preciso de informações para sair daqui. O homem não respondeu imediatamente. Apenas estendeu uma chave sobre o balcão. Quarto 27. Alex hesitou. Eu não vou ficar. Só preciso de direções para sair da cidade. O recepcionista inclinou a cabeça para o outro lado, como se a resposta fosse incompreensível para ele. O senhor já está aqui. A frase ecoou na mente de Alex de um jeito estranho. Ele sentiu um peso tomar conta de seu peito. O recepcionista continuou parado, segurando a chave. Algo na postura dele parecia errado, como se ele não estivesse realmente respirando. Alex não queria ficar ali. Ele não queria subir aquelas escadas e entrar naquele quarto. Mas, ao mesmo tempo, sair do hotel e voltar para a névoa lá fora parecia uma ideia ainda pior. Lentamente, ele pegou a chave da mão do recepcionista. Os olhos do homem brilharam por um instante. Tenha uma boa estadia, Sr. Catchell. Alex se virou, sem olhar para trás, e subiu as escadas, cada degrau rangendo sob seus pés. E, quando chegou ao segundo andar, ele percebeu algo horrível. O corredor não tinha fim. Alex parou no topo da escada, tentando processar o que via. O corredor do segundo andar era longo demais e muito mais do que deveria ser. As portas se alinhavam dos dois lados, cada uma marcada com números dourados desgastados, mas os números não seguiam uma ordem lógica. 201, 305, 212 e 666. Ele piscou, confuso. Como poderia haver um quarto 666 em um segundo andar? Ele olhou para trás, esperando ver a escada por onde havia subido. Mas ela não estava mais lá. Um nó apertou sua garganta. Isso não era possível. Ele tinha acabado de subir. Ele estava ali, no topo. Mas agora, onde deveria estar a escada, só havia mais corredor, se estendendo como um túnel sem fim. O coração começou a bater mais rápido. Ele virou de volta para frente, decidido a seguir andando. Se encontrasse o quarto 207, talvez algo fizesse sentido. Ele andou. Cada passo ecoava no carpete velho, como se o chão fosse oco. O ar estava pesado, úmido, com um cheiro de mofo e algo metálico, sangue. Ele passou pelo quarto 205. Depois 206. Ele prendeu a respiração. 207. A maçaneta era fria, como gelo. Ele colocou a chave na fechadura e girou. A porta arranhou lentamente, revelando um quarto pequeno, mobiliado de maneira simples. Havia uma cama de casal, uma cômoda com um espelho trincado e uma poltrona no canto. As cortinas estavam fechadas, mas o vento soprava por elas, como se a janela estivesse aberta.
E então ele viu a foto no criado mudo. Era uma fotografia antiga e amarelada. Mostrava um grupo de pessoas, 10 ou 12, todas vestindo roupas antiquadas, como se fossem dos anos 1920. Mas o que fez o sangue de Alex gelar foi um detalhe. Uma das pessoas na foto era ele. Ele pegou o retrato com mãos trêmulas, examinando cada rosto. Sua própria imagem estava ali, sentado na poltrona do quarto, ao lado de um casal idoso. Isso era impossível. Ele nunca tinha estado ali antes. Nunca tinha tirado aquela foto. Mas lá estava ele, estampado no papel desgastado pelo tempo. Um sussurro se espalhou pelo quarto. Você voltou. Alex virou-se tão rápido que quase caiu para trás. A poltrona onde, na foto, ele estava sentado agora estava ocupada. Alguém estava ali. Ou melhor, algo. A coisa tinha olhos fundos e negros, a pele pálida e fina demais, como se estivesse esticada sobre ossos frágeis. Os lábios não se moviam. Mas ele sabia que era aquela coisa que havia sussurrado. E então, num piscar de olhos, ela sorriu. A porta atrás de Alex se fechou com um estrondo. E, no instante seguinte, tudo ficou escuro. O escuro ao redor de Alex era sufocante. Ele podia ouvir sua própria respiração acelerada, o coração batendo descontroladamente contra o peito. A única coisa que quebrava o silêncio absoluto era o leve rangido da poltrona. A coisa ainda estava ali. Ele tateou o bolso, buscando o celular. Tentou acender a lanterna. Mas a tela brilhou por apenas um segundo antes de apagar de novo. A bateria estava cheia há pouco tempo. Agora, o aparelho estava completamente morto. Um novo sussurro preencheu o quarto. Você se lembra de mim, Alex? O pavor tomou conta de seu corpo. Sua mente gritava que fugisse, mas suas pernas não obedeciam. Eu não sei do que você está falando. Quem é você? A coisa na poltrona riu. Um som seco e arranhado. Você sempre diz isso, mas toda vez você volta. As palavras deixaram Alex ainda mais confuso. Como assim ele sempre voltava? Ele nunca tinha estado ali antes. Ele nunca nem ouvira falar de Ravenswood. Algumas horas atrás, a escuridão no quarto começou a se agitar, sombras se movendo, como se tivessem vida própria. Então, algo aconteceu. As cortinas se abriram com um golpe violento, e por um breve momento, a luz da lua iluminou o quarto. A coisa não estava mais na poltrona. Ela estava bem na frente dele. Pele branca como papel. Olhos negros vazios. Um sorriso largo e anormal, como se os cantos da boca tivessem sido puxados por ganchos invisíveis. E, então, Alex não estava mais no quarto. Num piscar de olhos, ele se viu em outro lugar. Alex piscou várias vezes, tentando entender onde estava. O quarto 207 havia desaparecido. Agora, ele se encontrava em um grande salão iluminado por lustres dourados. Homens e mulheres vestidos com roupas elegantes dos anos 1920 dançavam ao som de uma música distante e abafada. Mas havia algo terrivelmente errado com eles. Os rostos estavam errados. Alguns tinham olhos fundos demais, vazios como buracos negros. Outros sorriam largo demais, como se suas bocas tivessem sido cortadas de orelha a orelha. Alex tentou recuar, mas esbarrou em alguém. Ele se virou e congelou. O homem que estava diante dele era ele mesmo. Vestia um terno antigo, segurava uma taça de champanhe e sorria. Bem-vindo de volta, Alex. Sua própria voz ecoou de sua cópia. Alex sentiu uma vertigem avassaladora. Isso não está acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. A multidão começou a murmurar. Ele olhou ao redor e percebeu que todos os convidados estavam olhando para ele agora. Os olhos vazios, os sorrisos estranhos. Eles começaram a repetir, em uníssono: Você voltou, você voltou, você voltou. O salão começou a tremer. A música distorceu, transformando-se em um lamento agudo e insuportável. E então, tudo desapareceu. Alex abriu os olhos e percebeu que estava de volta ao hotel. Mas algo estava diferente. O corredor, antes infinito, agora parecia estreito, claustrofóbico. As paredes estavam cobertas de símbolos riscados, marcas que pareciam ter sido feitas por unhas. E então ele entendeu. O Evanswood não era uma cidade comum. Não era um erro no GPS.
Não era um lugar perdido no tempo. Era uma armadilha. As pessoas que entravam ali nunca saíam. E, de alguma forma, ele já havia estado ali antes. Muitas e muitas vezes. Mas sempre esquecia. Sempre tentava escapar. Sempre voltava. A cidade o chamava. Porque ele fazia parte dela. Alec sentiu uma risada escapar de seus lábios, sem querer. Seu reflexo em um espelho trincado ao lado o encarou. E, para seu horror, ele percebeu que já estava começando a mudar. Seus olhos estavam ficando mais fundos. Sua pele, mais pálida. Seu sorriso largo demais. Ele tentou correr. Mas já era tarde demais. O Evanswood nunca deixava ninguém partir. Se você gostou dessa história arrepiante, não se esqueça de deixar o like para apoiar o canal. Comente aqui embaixo o que você faria se estivesse nessa situação e compartilhe esse vídeo com seus amigos corajosos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de mistério e terror. Nos vemos na próxima, se você tiver coragem.